No programa de hoje apresentaremos uma interessante abordagem sobre saúde, feita pelo médico naturalista Fernando Loureiro. Alimentos naturais, luz no caminho, foi um dos temas mais concorridos no 11º Encontro para a Nova Consciência em Campina Grande, na Paraíba. Bom, meus irmãos, alimentos naturais, luz no caminho é o tema da minha palestra. A luz e a saúde. E a saúde é impossível sem o equilíbrio do corpo. O nosso corpo humano foi programado pelo Pai Eterno para um determinado tipo de alimento. E a sociedade moderna mudou completamente esse alimento e as pessoas hoje estão completamente inconscientes e sendo levadas pela mídia, que produz esses alimentos e que fornece, que ganha dinheiro com eles. E as pessoas estão doentes em função disso. E o maior problema é que a medicina oficial, a chamada medicina alopática, a medicina do INSS, dos hospitais, das farmácias, dos planos de saúde, essa medicina que ainda tem um poder sobre a nossa sociedade. Nós somos minoria, nós estamos ainda naquela faixa pequena da porta estreita. Essa medicina simplesmente se omite completamente de abordar este assunto. A consulta padrão, todos conhecem. O paciente entra no consultório, o médico pede uma série de exames, mesmo que ele possa dar o diagnóstico de imediato, mas faz parte do programa, pede o exame, o paciente volta e ali ele vai ministrar drogas sem tocar em outro assunto, sem pesquisar a alimentação, muitas vezes não pergunta nem sobre a vida física, sobre as atividades físicas que o ser humano necessita para o seu equilíbrio. A grande transformação veio com a industrialização. Em relação aos cereais, começou na França. É por isso que hoje você em Campina Grande ou em qualquer cidade da Paraíba vai na padaria e diz: me dê um pão francês. Pão feito aqui, por que francês? Ficou na história, isso para que a gente possa analisar. A burguesia da França, com muito dinheiro, inventaram essa transformação, que na época era caríssima. A farinha refinada, como se dizia, a farinha do reino, era caríssima. O povão comia pão integral e a burguesia comia o pão refinado. Aí ficou o pão francês. Hoje nós todos estamos voltando para o pão integral, quem realmente quer se alimentar corretamente. Pois o pão integral, assim como os cereais de uma maneira geral, todos eles foram violentados drasticamente. É o maior desperdício que eu considero na sociedade, muito mais do que verdura que se perde por aí, alimentos que se perdem no excelente por aí e na mesa do povo, é o refinamento do cereal. A natureza passa milhões de anos em sua evolução para chegar ao grão do trigo, aquela coisa linda que vem, o grão do arroz, o grão do milho, a aveia, a cevada, que são os cereais mais importantes da humanidade. E a humanidade, em poucos minutos, transforma aquele produto riquíssimo em um subproduto paupérrimo que apenas tem açúcar. Quando você come pão branco, arroz branco, macarrão branco, que é o que quase todo mundo come, você está comendo só hidrato de carbono. Cadê a proteína, a vitamina, os minerais e os lipídios? Estão no farelo. Você vai aqui nas lojas de ração animal e vê farelo de trigo, farelo de arroz e farelo de milho. A parte nobre do cereal, quem se alimenta são os animais, nossos irmãozinhos inferiores na escala evolutiva. E a humanidade vai comer apenas açúcar. Associado ao grande erro do alto consumo do açúcar refinado, o maior inimigo da saúde, ao lado da carne e dos produtos químicos dos alimentos,
vem hoje em dia o grande problema da diabetes, que quem é médico como eu e trabalha no dia a dia com a população vê a quantidade imensa de pessoas que a cada ano estão com problemas de diabetes. Em função de quê? O pâncreas cansa, entra em falência em virtude da alta solicitação. Ele trabalha demais. Aí ele não aguenta. Por quê? Deus, sabendo como o açúcar é perigoso, inventou o pâncreas para o pâncreas controlar. Quando a taxa está acima de 105 no sangue, o pâncreas recebe uma ordem do cérebro. Faz parte do sistema nervoso autônomo. Nós não temos consciência disso. Nós não precisamos raciocinar para dizer: pâncreas, manda insulina. Não, quem faz isso é o piloto automático. O cérebro manda. O pâncreas vai, secreta insulina e joga na corrente sanguínea, até queimar o açúcar, para o açúcar ficar numa taxa abaixo de 100, que é o ideal. E o primeiro sintoma, que inclusive quando nós na faculdade estamos estudando e o professor de diabetes alerta, são para os problemas infecções. Então o professor diz: olha, quando uma pessoa vai fazer a unha, inflama, pequeno ferimento, inflama, uma espinhazinha, peça a glicemia, que pode ser diabetes. Com o refinamento do cereal, o homem fez a grande inversão, elegeu como alimento principal a carne. Como é que a gente fez claramente? Visite os principais restaurantes do Brasil, pega o cardápio, o que é que você vai ver? Filé mignon, picanha, churrasco, etc. O artista principal é a carne. O secundário é um arroz branco, um pirezinho, umas batatinhas fritas para tapear, mas o que faz a barriga mesmo é a carne. Se a pessoa não comer o filézão lá, vai ficar com fome. Então essa foi a grande inversão, que é, inclusive, um dos principais motivos do desequilíbrio ecológico do planeta. Para criar boi, matar boi e comer boi, tem que desmatar. 80% das florestas brasileiras foram desmatadas para criar boi. Porque boi é um alimento que demora muito para ser produzido e usa muita terra. Para você produzir 200 bois, você usa 200 hectares de terra durante 4 anos. Se você pegasse 200 hectares de terra durante 4 anos e começasse a plantar soja, gergelim, cenoura, repolho, laranja, banana e etc., quanto mais de alimento você ia ter? Então sabemos que o desmatamento é o principal motivo do efeito estufa, inclusive. E essa grande inversão precisa ser desfeita para que o planeta Terra, nossa querida mãe, possa se equilibrar. E nós, os seus habitantes, também. Analisando o ser humano do ponto de vista anatômico e fisiológico, você não vai encontrar nenhuma característica de animal carnívoro. Se você examinar, por exemplo, o intestino, que é a área de absorção, o intestino delgado do ser humano é muito longo, são 7 metros. A vaca tem 9 metros, o elefante tem 14 metros, o leão tem 40 centímetros, o tigre 40 centímetros. Por quê? Mesmo nos animais carnívoros, Deus bolou um intestino pequenininho para que a área de absorção não seja longa e não penetre muita toxina. E você veja que ele foi programado para isso. O estômago dos animais carnívoros é um estômago totalmente diferente do nosso estômago. O nosso estômago é um órgão de trânsito, não é um órgão de depósito. Uma alimentação bem mastigada, assim como ensina a macrobiótica, sem pressa, com amor, meditando sobre o alimento e mastigando mesmo. Quando você termina a refeição, não tem mais nada no estômago. Já passou
tudo para o duodeno, porque o alimento já desce pronto, só é o estômago lançar o suco gástrico e diz, abre a porquinha dele, que é o esfíncter, e diz, vai duodeno. O duodeno empurra para o intestino delgado, daqui a pouco começa a ser absorvido. Quando você começa a ingerir carne, o que é que acontece? A carne empanca aqui, meus amigos, porque ninguém lhe quer faz a carne. Tenta de quer fazer um bolo de carne na boca. Se você mastigar 10 vezes, a carne fica tão ruim que você prefere mastigar só 2 e engolir. Como faz o gato. Zé Pretinho, o gato lá de casa fica atrás de uma samambaia, um passarinho de manhã vem por ali, ele um segundo sem remorso. Quem de vós aqui amanhã, ao se alimentar, alguém diz, hoje quem quiser comer galinha tem que matar? Quem de nós iria matar a bichinha para comer? Eu acho que ninguém aqui. Se tiver alguém, levanta a mão. A pessoa ia comer puro mesmo nesse dia. Mas se alguém matar, o cara come. Então é aquela história, o assassino e o mandante do crime. Então, na realidade, quem mata o boi não só é o açougueiro que vai lá e enfia a faca na juba lá do nosso irmão, não. É o que paga, é quem vai no açougue e ter 3 quilos desse boi, o outro me ter 4, daqui a pouco o açougueiro vende o produto. Então, todos são responsáveis. E uma das grandes dicas de que o homem não é um animal carnívoro é exatamente essa. Nem você tem dente para mastigar, olhe o dente, por exemplo, de um bode, de uma vaca e olhe o seu. Você vai ver que é quase igual. Olhe para um cachorro e olhe para o seu. Você vai ver que é diferente. Olhe para um leão. São dentes apropriados para matar. Os nossos não, para cortar e triturar. Assim como o da vaca, da cabra, a ovelha. Quando o homem começa a comer carne, problemas virão, porque é colocar o combustível errado. É como o carro que é a gasolina, o bombeiro de bobeira bota álcool. Quando você sai, meu Deus, é que eu botou álcool. Combustível errado. Ele até anda, mas vai mal. É quem come carne anda, vive, mas vive, ó, no couro. Não sai do pé da alopatia. Por que a alopatia não trabalha na causa das doenças? Vamos analisar o motivo por que ele não se interessa por curar realmente o povo. Veja se as grandes indústrias farmacêuticas querem curar o povo. Ele vive de vender remédio para combater sintoma, quer curar o sintoma? Não quer. Ele quer apenas aliviar, combater o sintoma. Por isso que a medicina alopática também é chamada de medicina sintomática. Combate apenas o sintoma, não trabalha na lei de causa e de efeito. Então a medicina naturalista trabalha na lei de causa e efeito. Você tem uma primeira dor de cabeça, qual é a causa? Quem pode me dizer alguma causa de dor de cabeça? Café. Café, alguém falou? Muito bem. Vou dizer outros a vocês. Açúcar, cachaça, o cara toma uma lapada, vai dormir, depois acorda, mulher, me dá um sorriso aí. O que foi que houve? A medicina alopática não sabe explicar. Eu estudei neurologia, perguntava para professores, ficam para lá e para cá, não tem explicação clara. A medicina oriental é simples e direta, diz excesso de yin. Yin é a força que expande. Yang é a força que contrai. Nós temos que ter equilíbrio yin e yang para permanecer saudável. Se você tem excesso de yin, fica mal. Excesso de yang também, você tem que ter equilíbrio. Quem predomina no açúcar é a força yin. Por isso que o açúcar também dilata as veias que comprimem os nervos. Daí vem a dor. Porque os nervos andam paralelo às veias e às artérias. Então esse é o mecanismo, o excesso de yin. Quando você toma o comprimido, depois a dor não volta, porque já foi um tempo suficiente para ser expelida o excesso e o organismo voltou ao funcionamento normal. Na realidade, meus irmãos, os médicos, como eu, que se formam nas universidades, são treinados para servirem às multinacionais das drogas. Nós somos condicionados dentro de um processo violento que só pula fora
quem tem muita energia, porque quem não tiver, dança na roda do sansara, na roda da ilusão, na roda da riqueza, na roda do materialismo, e se esquece da coisa mais importante que tem em medicina, que é curar o irmão, o semelhante, com amor, carinho e humildade. E se esquece do mestre Jesus, que foi um grande curador, o médico que curou tudo, simplesmente com um toque de mão, simplesmente fluidificando o chakra coronário dos irmãos. E essa medicina alopática se afasta exatamente por quê? Porque é comercial. Se é comercial, não tem caridade. Então vamos para os fatos, as provas. Recebi a semana passada o jornal do Conselho Federal de Medicina. Nesse jornal vinha dizendo: infelizmente o Brasil no ano passado ainda teve mais de 1 bilhão de cirurgias desnecessárias. Desnecessárias, quer dizer, os médicos operam para ganhar dinheiro sem precisão. O apêndice não está inflamado, coisa nenhuma, o médico diz que está inflamado e opera, porque ele está naquela loucura, naquela ganância. A margem de lucro dos medicamentos alopáticos é a maior margem de lucro que tem na sociedade, de tudo que se vende, meu povo. Isso é muito sério. Calçado, roupa, comida, até bebida alcoólica e cigarro. O índice de lucro do medicamento é maior. A inflação do medicamento é maior do que tudo no mundo. E o governo deixa. Então eles deitam e enrolam aqui. E exatamente, a faculdade é comandada pelas multinacionais, que querem treinar os profissionais para consumo de quê? Material cirúrgico, drogas alopáticas da farmácia e exames de laboratório. Então gira disso. O médico hoje em dia não passa um melhoral com uma dor se não pedir uma série de exames. Então um médico naturalista pede muito pouco exame, procura a princípio uma análise profunda do paciente e vai procurar as causas da doença. Então vai pesquisar as 3 fontes básicas da nossa energia. Nós precisamos de energia. A energia que nós vivemos, o princípio vital, tem que ser reforçado por essas 3 fontes: alimento, oxigênio e a energia espiritual, que vem das atividades espirituais. Por exemplo, uma oração. Uma oração é isso que você tem energia. Um passe, quem entende de passe, quem recebe um passe ou reiki, enche de energia. Hoje em dia, as 3 fontes estão completamente comprometidas. Daí, doença não acaba mais, é a grande indústria. Aqui em Campina Grande, onde tinha uma grande lanchonete, uma sorveteria, é uma farmácia. Onde tinha uma loja de confecções que vendia tecidos, é uma farmácia. Onde tinha um açougue, é uma farmácia. Onde tinha uma padaria, é uma farmácia. E é o que mais cresce. E não só em Campina Grande, não, só em todas as cidades, do mundo ocidental. Essa medicina onde predomina. Então, isso é muito bom que esta sala esteja cheia, porque todo mundo está se interessando por isso. Isso é o primeiro grau da mudança. São os mudantes, como Pierre Faye falou no primeiro dia lá no teatro. Aqueles que buscam a porta estreita, aqueles que estão realmente querendo curar o seu ser. A alimentação foi completamente bombardeada de agrotóxicos e de venenos no processo de industrialização. E os médicos normais e os hospitais normais aí não estão nem aí. O alimento que tem dentro de um hospital é igual que tem num hotel, é igual que tem numa pensão, é igual que tem numa casa de família que não entende muito o equilíbrio. Alimentos completamente comprometidos e desestruturados. Com essa grande inversão e a poluição do alimento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer poluição no sangue. E toda doença é uma limpeza. Você só adoece quando você suja ou a sua mente, a sua alma de poluição mental e de pensamentos negativos, ou alimentos inadequados, alimentos poluídos, ou o ar poluído. E hoje em dia as 3 fontes estão terríveis. O ar totalmente poluído, as pessoas não são orientadas pela medicina a praticarem um exercício respiratório. Essa fonte maravilhosa que é o oxigênio, que é mais importante do que o alimento, porque a escala é assim. Em primeiro lugar, a energia espiritual. Medição é corrupção. Uma pessoa feliz dificilmente adoece. Uma mocinha de 18 anos que arruma um namorado e está numa boa com ele, ela não adoece nem de gripe.
Quando um casal se separa, todos os dois adoecem e o problema é sério. Eu já tratei inúmeros casais nessa situação. A perturbação mental. A mente é o controlador do computador. O computador é o cérebro. Quando essa mente está tranquila, vai lá e programa tudo belezinha, o cérebro vai trabalhar, belezinha. Coloca as glândulas para trabalharem bem, as glândulas fazem os órgãos trabalharem bem e você funciona bem, não tem dor de cabeça, não tem nada. Mas aí, com o problema mental, que muitas vezes também é afetado pela interferência de uma outra mente, que pode ser visível ou invisível, no caso de um espírito perturbar uma pessoa, ou uma outra pessoa aqui mesmo perturbar uma outra com energias negativas, levando também ao que começa a ter problemas depressivos, problemas de insônia, e o diagnóstico é para o lado espiritual, dificilmente ela vai se curar como quer a medicina alopática, simplesmente ingerindo algumas drogas, tipo diazepam, haloperidol, etc. Simplesmente não cura. Você tem que trabalhar a causa. A respiração ainda é mais importante do que a alimentação. Quantos minutos você pode ficar sem respirar? Eu pergunto a você, no máximo. Você não respira, você aguenta quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos, no máximo 5. No máximo, vamos contar a história de 5. Sem alimento você aguenta quanto tempo? Eu pergunto também, sem comer. Quanto tempo ficou Jesus sem se alimentar? 40 dias. Tem faquina ainda que fica muito mais. Deitado numa cama de prego, ó, tranquilo. A mente comanda tudo e ele nem sendo prego. 60 dias, 70, acho que o recordista lá já está com mais de 70 dias. Então, nós precisamos purificar as 3 fontes para ter saúde, meus irmãos. Porque se você não tiver pureza, você adoece. Então, Jesus dizia, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, e Ele é perfeito. É fácil chegar à perfeição? Difícil. Mas é o objetivo da vida. Será que o objetivo da vida é ser fácil, fácil, fácil? Não. Então a perfeição é uma batalha diária através de muitas encarnações, muitas vidas sucessivas. Você em uma vida só vai ser perfeito? Quem é que pode dizer, eu vou ser perfeito? Então, no caso, essa purificação tem que ser trabalhada nas 3 fontes. O ar, e é muito importante despertar para a importância do ar na sua dormida, no local onde você dorme, pois a medicina alopática também não toca no assunto, e é super importante um quarto ventilado, onde entra oxigênio e sai CO2, porque se você fecha tudo, o oxigênio fica rarefeito. No fim da noite não tem mais oxigênio, só tem CO2, você acorda morto, cansado. Ai. Quando você dorme na beira-mar, acorde tranquilo como os pássaros, altamente resistente. O oxigênio é energia, e a principal que tem é a energia espiritual. Para que você mantenha a sua energia espiritual em dia, você precisa recarregar, porque ela é feita de bateria. Descarrega, a gente fica fraco, a gente perde energia em pensamentos negativos, a gente perde energia num ato negativo. Na realidade, o que traz para você energia é a impecabilidade. Quando um guerreiro é impecável, ele acumula energia. Jesus tinha tanta energia que todo mundo via a aura de Jesus, aquela aura linda. Os pintores, quando representam Jesus, colocam aquela aura linda, porque era muito visível. Todos nós temos uma aura. Hoje em dia é comprovado cientificamente pela uma fotografia do efeito Killer, uma máquina fotográfica feita por Killer, você pode ver a aura do seu dedo, a aura do seu corpo. E existem pessoas que dão o diagnóstico pela aura, como os médicos tibetanos, nossos colegas do Tibete. Eles são videntes, eles sabem se a pessoa tem um câncer, se é diabético, examinando a aura dele. Sabe se a mulher abortou, se ela cometeu 5 abortos, assassinou 5 pessoas, está lá a marca na aura. Então, eles fazem a cura muito trabalhando com a energia da alma.
essa energia da aura é completamente poluída pelos erros que a gente comete. Então você vai poluindo o seu sangue e a sua aura. A pureza é necessária para a libertação, e a libertação é necessária para o ser humano, porque é para lá que a gente caminha. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a grande frase do Mestre Jesus. Ele mostra claramente que nós estamos presos, nós somos prisioneiros de um corpo físico. E esse corpo físico nós retornamos a ele pelos desejos que nós temos em relação a ele, como desejos sexuais, desejos de glutonaria, desejos de drogas, desejos de prazeres, de poder e outros desejos mais sutis. Isso é o que nos prende. E a grande felicidade nossa é quando a gente se liberta de tudo isso e encontra a vida eterna. Como Jesus disse, siga meu caminho que você encontra a vida eterna. Mas por outro lado eu digo, eu já tenho a vida eterna, eu sou eterno, porque nem que eu me suicide eu vou morrer. Eu sou eterno. E o que é que vai acontecer? Quando você começa a desequilibrar o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então, meus irmãos, essas fontes de energia, quando desequilibram, vem um problema de doença com certeza. Então, se a fonte alimentar está completamente errada, porque o que é que o povo come? Carne, cereal branco, açúcar branco e meio mundo de bagulhos em biscoito, creme crack, aveia refinada, refrigerante, cerveja. Tudo isso vai direto para o sangue, tudo isso é uma grande poluição. O ar totalmente poluído, as energias da poluição dos automóveis, das indústrias, vão penetrando no seu pulmão, vão sendo absorvidas, começam a circular no seu sangue. E aí vem também a terceira e mais importante, o desequilíbrio espiritual. As pessoas hoje em dia realmente não sabem mais orar, porque você ganha energia quando você fala com o Pai Eterno. Não precisa religião, precisa você entrar em comunhão com Deus. Qual é a saída? A saída é voltar para o alimento natural. O alimento natural é integral. A maior parte diz, mas é ruim, doutor. Eu digo, se acostume com ele, meu amigo, aprenda a gostar, seja criativo, faça ele gostoso, tenha boa vontade que você aprenda a fazer. Vou fazer uma pequena pesquisa. Quem aqui come arroz integral, levanta a mão. Muita gente, graças a Deus. Graças a Deus. E pão integral? Esse é que é o grande passo. Começar, quem ainda come, a deixar a carne. Quanto mais consciência tem um ser da sua própria individualidade, mais ele se opõe à sua morte e mais ele contamina a sua carne. Então o boi, por exemplo, ele chega no matador, ele entende tudo, porque um boi é um alimento, um animal que já está numa escala bem evoluída. Ele começa a descarregar pelo medo da morte, adrenalina, histamina e outras inas que vão impregnando a carne. Na hora do abate, aí entra a pior contaminação, que são as energias espirituais dele, de revolta, que coagulam junto com o sangue e que ficam impregnados na carne. Quando você faz o bife, e você deglute aquele bife, a parte espiritual dele se desprende e fica agregada à sua aura e é absorvido pelo seu perispírito, ou seu corpo sonhador, ou seu corpo astral, ou o nome que você queira dar, dependendo da sua linha. Mas é o outro corpo que a gente tem. Nós temos, na realidade, três: o espírito propriamente dito, o corpo físico, esse grosseiro que a terra um dia vai comer, e aquele invisível que é o fantasma, o gosto, aquele ali é o intermediário, é o perispírito, como chama a linguagem espírita, ou o corpo sonhador, como dizem os índios. É aquele corpo que a gente sonha de noite. Por isso que Santo Agostinho dizia, não tenha medo de morrer não, meu amigo. Toda noite você faz isso. É daquele jeito a morte. Você faz, só que no sonho a gente volta, porque nós estamos presos ainda pelo cordão de prata, que é o cordão que liga o principal, né? Porque são centenas. Então, retorna. Quando Deus, através dos espíritos superiores, fazem o corte do cordão de prata, você não volta nunca mais, o corpo deixa de receber energia, começa a apodrecer. O povo tem que cremar ou enterrar, mas a sua alma já está noutra. E assim é a vida.
Com essa poluição obsessiva, que muitas vezes é inconsciente e leva a um desequilíbrio, que leva a pessoa a uma depressão, a uma insônia, leva a pessoa ao psiquiatra. Porque a medicina alopática não aceita os tratamentos espirituais na psiquiatria? Eu trabalhei na psiquiatria muito tempo e me revoltei e deixei completamente em função disso. Não se aceita atividades espirituais. Quer se curar um problema seríssimo como é um problema mental e espiritual no ser humano, com droga como se a mente fosse o intestino, que está com infecção, o cara dá um batidinho e fica bom, tudo bem. Ou uma ameba que você entra aí com alho e mata a ameba com alho, tranquilamente. É uma dica que eu estou dando de medicina natural. O maior remédio do mundo para ameba é alho. Jesus nunca comeu carne na vida, se alimentava muito pouco. Ele era quase como essas pessoas que apareciam dizendo que quase não comia. Inclusive os apóstolos do Evangelho têm um toque sobre isso. Pedro, um dia preocupado, disse: mestre, o senhor vem comer, mestre, senão o senhor fica fraco. Aí ele olha e diz: Pedro, eu tenho um manjar que vocês ainda não conhecem. Então o manjar é o prana, é a energia cósmica que ele absorve diretamente. Quanto mais grosseiro é um ser, mais ele se alimenta grosseiramente. Vejam o caso, por exemplo, do porco e do nosso irmãozinho beija-flor. Veja a sutileza do beija-flor, se alimenta só do néctar da flor, vai lá e com aquele biquinho sutil, suga o néctar e vive. E o porco, como ele se alimenta. Existem muitas pessoas que se comparam aos animais. Até na filosofia hindu, eles dizem: quem come como um porco é um porco. Então, meus irmãos, como estamos chegando já ao término, eu vou concluir fechando o raciocínio, dando as pinceladas principais dos tópicos que nós abordamos. Então, a lei da causa e do efeito é a principal meta da medicina naturalista, aquela que não busca apenas combater o sintoma, mas visa eliminar a causa da doença para que a doença se extermine. Dentre os principais erros da alimentação, que são causas de problemas, as infecções estão muito ligadas com a carne, com o açúcar e com o álcool. E também a poluição da química que favorece a bactéria. Então a bactéria adora açúcar. Eu não sei como é que esses colegas meus alopatas não enxergam, porque na aula de diabetes o professor diz, mas eles só consideram diabetes quando você faz a glicemia em jejum. Mas me diga uma coisa: se você passa o dia comendo docinhos, refrigerantes, chocolates, arroz branco, pão branco, macarrão branco, você passa o dia com o açúcar lá em cima no sangue. Você passa o dia diabético. Aí de noite o plano deseja você não diabético, porque passa a noite no sufoco trabalhando. É por isso que ele cansa e pife de jogar a toalha, feito jogador de boxe. Joga a toalha quando não aguenta mais. Vai te enganar com tanta açúcar, acaba doido. Pode pra lá. Tira o corpo, deixa o cara na rede. Aí o cara tem que comprar insulina na farmácia. Aí vai tomar 2 injeções por dia de NPH, um aqui, outro aqui, se furando o dia todo. Tem meio mundo de gente assim, é comum até demais. É porque você não cansa como ser especialista. Mas a gente que está no batendo do dia a dia, é comum até demais. E esse erro está claro. Então a medicina não controla nada e sapeca droga. Aí não cura nunca, meu amigo. Fica um ciclo vicioso que eles querem. Por quê? Se a pessoa vive de vender antibiótico, ele vai ensinar o segredo para curar a infecção? Matutem sobre isso. Bota o maxilar para raciocinar. Será que vai? Vai não, não ensina o segredo não. Não ensina de jeito nenhum. Ele quer que o caba adoeça. Quem vende Dorinho quer que o caba tenha dor, ou não quer? Eu vendo Dorinho, eu estou na minha bodeguinha, o caba mandou, me dá o Dorinho, eu estou na coluna. Então tudo está ligado. O maior produtor do na coluna é açúcar. O açúcar é um ladrão de cálcio e a carne também. O povo sem cálcio ainda começa a comer um cereal velho branco e meio mundo de açúcar e carne, o cálcio que ele tem. Por que osteoporose? 5 mulheres, a gente vai para a aula, né? 5 mulheres acima de 40 anos, de 5 mulheres, 3 têm osteoporose. De 5, 3.
acima de 60 é quase todo mundo. O que é osteoporose? É osso furado, cheio de poros, furado. Quem foi que furou? Será que foi a prova do marceneiro? Ou foi um bichinho feito gorgulho que veio o cupim? Foi não, foi o açuquinha, a biritinha, o cigarrinho também, as droguinhas, quem gosta de cheirar um pozinho, também dança. Lá se vai calço. Se o cabo tome calço, tem jeito não, é feito encher uma lata furada. Acabei botando água em cima e sai embaixo, não tem jeito. Associado a esses erros, o erro da respiração. O povo não sabe respirar. A respiração automática só abrange 1/20 do pulmão. O piloto automático deve estar ligado. Eu não vou raciocinar para o coração bater. Se fosse, estava ruim, né? O coração bate automático. O pulmão também. Só que essa respiração automática é pouca. Mas como é pouquinha? Pouquinha. Uma respiração profunda. Segue mesmo. Feito Tarzan aí, você não mata. Aí você prende o oxigênio feito um maconheiro. O maconheiro para poder absorver o THC, né? Aí você tem que se lembrar do oxigênio. O oxigênio, eu já ensinei muita gente a sair da droga com oxigênio. O oxigênio dá uma lomba igual a maconha. Você vai por mais, se você começar a meditar, aí sim. Você faz a respiração ao mesmo tempo que a oração. É uma grande dica. Por exemplo, enquanto você expira, bota para fora o CO2, o que não presta, né? E aí, apenas para eu falar a importância da árvore, para reverenciar minhas amigas árvores. A perfeita simbiose. A gente joga CO2 para a árvore, é o comer dela, ó. O que não presta para ela é o comer dela. Aí ela bota para fora o oxigênio, que é o nosso. Veja que troca, o homem vai derrubar essa tudo. Acaba, acaba com o planeta. Lasca o planeta, deixa ele careca e tome, acaba. Então, meus queridos irmãos, é uma grande honra para mim estar realmente falando isso aqui para vocês, muito emocionado por estar tendo essa receptividade, e eu vejo o interesse de tanta gente que busca o equilíbrio através de medicina natural, de você voltar às origens, sair desse ciclo vicioso das drogas, desse ciclo vicioso também de nascer e de morrer. Nós um dia vamos nos libertar do morrer. Para libertar do morrer, precisa se libertar do nascer. Você só vai se libertar do nascer quando você for perfeito, quando você não tiver mais ligações kármicas, materiais e nem desejos. É muito difícil compreender isso e atingir isso, mas o nosso Buda, Gautama Siddhartha, iluminado, grande amigo de Jesus, ele dizia: queres ser feliz? Reduza os teus desejos a zero. Pois reduzindo a zero, você vai encontrar a felicidade. Então a terceira fonte para ser equilibrado é preciso de Deus. E Deus, você só se comunica com Ele através da oração. A oração só vem com a concentração e com a paz, quando você silencia os pensamentos. Então, meus irmãos, eu vou encerrar com uns versos humildes de um amigo que eu tenho, invisível, pois é um espírito, e que nós temos um humilde livro aí que eu vivo vendendo e divulgando estas ideias. E é exatamente sobre o nascer e sobre o morrer. O poeta fez uma poesia abordando o assunto da conjugação dos verbos, usando a conjugação de Deus. Na conjugação do Pai, viemos com o verbo nascer. E todo aquele que se vai, conjuga o verbo morrer. Quem conjuga o verbo ter, sem saber o verbo amar, nunca saberá o ser, nem o verbo perdoar. Quem conjuga o verbo errar, não quer o verbo aprender. Terá o verbo voltar, anexo ao verbo nascer. Quem conjuga a perfeição, este a Cristo vai ver, pois fim a sua missão, não precisa mais nascer.